pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast do Clube do Bem-Estar. Hoje nós vamos abordar um tema super legal, que é A Ciência Importa por uma Universidade Mais Viva. Nós trouxemos hoje um convidado super especial que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Pode se apresentar, professor? Pois é, meu nome é Jair Rangel, eu sou professor aqui do curso de comunicação, fiz o doutorado em comunicação na UFRJ. Normalmente eu faço a entrevista e hoje eu estou muito feliz que vocês vão me entrevistar, isso é muito legal. Hoje você está como entrevistado, muito legal então. Então a primeira pergunta seria, quando nós falamos de uma universidade viva, pensamos em um espaço que vai muito além das salas de aula, né? E o que a ciência, como ela é e como ela influencia as nossas vidas nesse aspecto? Pois é, a ciência ela é parte de um tipo de pensamento específico. Você tem, por exemplo, o pensamento científico, né? Você tem um pensamento mágico, que é um pensamento assim mais baseado na religião, no mistério, né? Nas coisas que a gente não conhece, nas explicações sobrenaturais que a gente dá, né? Temos também o senso comum, que é o tipo de pensamento que a gente pratica no dia a dia sem muita obrigação de saber se é uma verdade ou não, tá? Todos esses três tipos de pensamento, a gente convive com eles o tempo todo. Até o cientista transita pelos três pensamentos. Só que a ciência, o tipo de pensamento científico é mais recente. Deve ter o quê? Uns 400 anos, mais ou menos, né? Que a ciência se estruturou num caminho para explicar os fenômenos da sociedade, os fenômenos da natureza. E na ciência não cabe muito, não é cabível, explicações assim extraordinárias, místicas, né? Você tem que sempre procurar assim, uma causa e um efeito. Certo? Ah, que bacana. Então, a universidade é o lugar onde a gente fala bastante de ciência, porque todo conhecimento acadêmico, ele vem de alguma prática científica. Sim, sim. E na sua visão, qual que é o papel da ciência para manter uma universidade viva, pulsando conectada com a sociedade? Bom, normalmente, assim, as grandes pesquisas, né, científicas que marcam a humanidade, elas são feitas ou dentro da universidade ou nas empresas, geralmente. Então, grandes empresas também fazem ciência, né? Sim. Elas também produzem experimentos científicos. Mas a universidade é o lugar, por excelência, de se pensar cientificamente, de sair do senso comum, do misticismo e procurar as relações de causa e efeito entre os fenômenos para grandes descobertas. Por exemplo, doenças, né? Soluções tecnológicas, né? Atender demandas de meio ambiente. Tudo isso vem de algum tipo de pesquisa que é feita em algum lugar relacionado às universidades ou faculdades, né? Então, a ciência, além disso, ela também é um pensamento básico, fundamental, para se estudar qualquer curso de graduação, por exemplo. Bacana. Professor, você pode comentar para a gente a frase do cientista Albert Einstein: mais importante que as respostas são as perguntas? Sim, o Einstein era muito, assim, genial, né? Ele tinha ideias geniais, às vezes ele, por intuição, ele pensava numa coisa e corria atrás para tentar entender o que que era. Então, a curiosidade é o que move a ciência. É você fazer perguntas. É você não achar que tudo está respondido. Exatamente. Por isso que ele chama atenção para o seguinte: em matéria de ciência, aquilo que a gente faz como uma pergunta é mais importante que a própria resposta. Porque às vezes eu faço uma pergunta de uma coisa e acho outra. Tá certo? Então, assim, dependendo da pergunta que eu faço, da dúvida que eu tenho, qual que é o problema que eu preciso resolver, né? Científico, né? Imagine vocês que o pessoal está trabalhando muito agora, né? Principalmente nos Estados Unidos, também a China, outros países, para ver se manda alguém para Marte. Então, pensa bem, como é que vai fazer para mandar um ser humano para Marte? É Vai ter que difícil. ter muita ciência Toda mesmo. a logística. Sim. Você sabe mais ou menos quanto tempo leva para um foguete chegar em Marte? Não faço a mínima ideia. Muito. É. Eu não tenho ideia do tempo. É uma viagem de quase 2 anos, assim, então você pode ficar 9, 10 meses, mais ou menos, dentro de um cilindro, né, Sim. e não tem gravidade. Aí você tem que fazer as perguntas certas. Como é que a microgravidade vai afetar a saúde dos astronautas? Exatamente. Aí
que eu vou comer? Como é que eu vou comer uma comida no espaço se está tudo boiando? E Não tem prioridade. o astronauta que vai se prestar aí. Qual que é a saúde desse astronauta? Qual que é o perfil dele, né? Exatamente. Qual a velocidade da espaçonave? Chegou em Marte, o que que eu faço lá? Qual que é o uniforme que eu tenho que usar, o macacão? Será que é o mesmo que foi para a Lua? Não é, que a gravidade lá é diferente, tem poeira, tem isso, tem aquilo. Olha o tanto de perguntas que eu fiz para poder resolver um problema de uma viagem daqui para lá, né? Exato. Então a ciência funciona assim, fazendo perguntas, por isso que o Einstein chamou atenção para isso aqui. Ah, sim. Uhum. E a ciência muitas vezes ela é vista como uma coisa irreal, né, ela está em tudo. Ela é quase vista assim como se fosse algo inatingível, né. Isso. E como a universidade pode aproximar a ciência das pessoas, assim, nos alunos aqui? É. Bom, eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, os alunos entram de um jeito e depois quando formam já estão diferentes. Exato. Então houve uma mudança mental. Essa mudança mental é assim, quanto mais informações eu tenho, quanto mais técnicas eu aprendo, mais eu mudo minha programação mental, né. As conexões mentais mudam, então o jeito até de eu responder velhas questões muda também. Exato. Quando a gente aprende, o aprendizado nosso é quando a gente começa a responder uma pergunta de modo diferente. Não é responder sempre do mesmo jeito. Então a universidade ela está aí para provocar, né, nas pessoas a curiosidade, o desejo de entender melhor como as coisas funcionam em todas as áreas, né? E se a universidade acaba, por exemplo, nós vamos perder um acervo de conhecimento muito grande, Com cer porque como que a pesquisa vai continuar? As grandes universidades do mundo, elas funcionam por causa da pesquisa, inclusive. E a pesquisa já é outro assunto também, longo, mas é uma das maneiras de se materializar a ciência. Às vezes a ciência descobre uma coisa, já que a gente está falando de voo espacial, o Teflon, aquele que a gente usa, mas por exemplo, né. isso aí foi tudo assim, de tabela, veio de descobertas da NASA de como utilizar isso, né, no espaço, etcétera, né. Então, alguns ganhos ocorrem porque alguém começou a estudar, a pesquisar uma coisa que às vezes é útil, é aplicável tecnologicamente para outras coisas também, tá. Então os Poderia carros de Fórmula 1, eles testam uma série de coisas para poder depois o carro que a gente dirige funcionar melhor. poderia dizer que encontrou as respostas para as perguntas das pessoas, né. É, assim, eu fiz as perguntas e eu não fiquei pensando muito que resposta seria, né, porque eu posso criar um viés. Se eu faço uma pergunta científica já sabendo a resposta, eu posso criar um problema na minha pesquisa, porque eu tenho aquele ditado, né, quem procura acha, e você vai acabar encontrando aquele resultado, porque você ficou pensando tanto na resposta que você já tem, que às vezes o fenômeno é diferente e você depois não viu o que aconteceu. Quando as pesquisas que eu faço, que geralmente são pesquisas de audiência ou a percepção das pessoas sobre alguma coisa, muitas vezes a gente inicia lá com uma hipótese X. Quando vai aplicar o questionário e vem as respostas, vem tudo diferente. A gente podia dizer que não existe uma verdade absoluta, professor? Isso é uma das características da ciência, que ela produz sempre algo temporário, tá? As teorias também são temporárias, que elas mudam porque os fatos mudam, a explicação muda. Então eu brinco também que falo assim, ninguém casa com a ciência, você vai ficando, entendeu? Porque lá na frente os fatos mudam e eu tenho que mudar a explicação também, né? Sim. E na sua opinião, quais os maiores desafios hoje para manter a ciência ativa dentro da universidade? Bom, ocorre que pensar de modo científico e agir de modo científico não custa nada. Isso a gente aprende, vai fazendo, vai estudando dessa forma. Mas tem uma parte que é muito importante, que é a da pesquisa. E isso exige das universidades assim, um investimento muito, muito, muito alto. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época em que há um pouquinho de dificuldade com isso, porque a maioria das universidades tem poucos recursos, né? Agora, nos grandes centros industriais, econômicos, como Estados Unidos, Japão, etc., eles conseguem gastar mais com as universidades. Aqui no Brasil, acho que se gasta. Aliás, os gastos são até bons, mas a forma de aplicar os gastos na pesquisa não são tão bons, na minha opinião.
Eu gostaria de ver os brasileiros apresentando mais resultados de coisas legais, né, através da pesquisa. Então, o conhecimento humano depende muito hoje do que se faz dentro de um centro universitário, de uma faculdade ou de uma universidade. E talvez se tivesse mais investimento também, traria alguns resultados melhores, né, Sim, e dentro da principalmente, faculdade mesmo. investimentos, assim, muito específicos, de acordo com a vocação de uma região, por exemplo, num determinado lugar, poder investir ali e ali trazer um conhecimento mais aplicável tecnologicamente falando. Mas dentro da universidade, como a gente lida com conhecimento, né, com troca de ideias, então já se inicia aí uma metodologia de ver a vida e a própria profissão que vai dar para esse estudante, né, ferramentas diferentes para ele tomar decisões até profissionais. Exatamente. Porque pensar de modo científico traz para a pessoa uma visão mais ampla do que está acontecendo, Uhum. né? Isso mesmo. Vocês mesmos aí da comunicação, da publicidade, do design, sabem muito bem disso, né? Pega as mídias sociais. Aham. Todo mundo acha que sabe mexer com as mídias sociais, Mas sabe postar. tá mudando todo dia, né, porque todo mês é uma Porque a pessoa que ela é novidade. especialista, ela tem que estudar todos os dias. Por exemplo, muita gente posta e não sabe para quem direito. Exato. Sim. Ou posta por postar, né. Posta por postar, faz uma postagem ali, às vezes ela não sabe para onde vai aquele post, quem é que está recebendo, quais são as características daquela pessoa, quais são as necessidades que ela tem, as motivações, tudo isso. Quando você começa a estudar, ler outros relatórios, exemplos, você muda a sua cabeça até para fazer o trabalho profissional. Com certeza. É nisso que a universidade aposta, é que os estudantes também, ao pensarem a vida de modo mais científico, elas vão também pensar a profissão de modo mais científico também. Uhum. Com certeza. E acabou? Muito bom, É. né? Eu posso citar uma frase legal aqui, né? Pode sim. É. Olha, Carl Sagan é um dos astrônomos que eu mais gosto de ler, né? Ele escreveu um livro chama Contato, vocês devem ter assistido um filme, chama Contato. Se não Esse eu não assisti ainda. Ele é atual? mais ou menos, da década de 90, né? Então esse filme Contato é baseado num livro que ele escreveu. E o Carl Sagan é um dos maiores, astrônomos da história, né? Ele diz assim: "Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto", tá certo? Então, essa é a missão da ciência, é fazer coisas incríveis através das descobertas Sim, científicas. com certeza. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um podcast do Clube do Bem-Estar. Queria, agradecer ao professor Jair Rangel, Muito bom, a minha colega Thalia, e a gente espera vocês para o próximo episódio. muito legal, gostei.